mais uma apresentação ao vivo da nossa Freedom Me TV e hoje um assunto muito importante. A gente vem falando das 6 saúdes. Se você for lá no freedomme.network ou entrar no Telegram, Freedom Me Wellness TV, você vai ficar sabendo tudo o que já foi feito. E a gente vem falando muito das 6 saúdes, do equilíbrio, da harmonia entre os 6 saúdes para trazer bem-estar. E hoje nós vamos entrar com maior profundidade na questão financeira, né? Sistema financeiro, vamos dar uma outra visão e nós temos aqui a Francesca que vai dar início a esse bate-papo, né, Francesca? Depois se apresenta o André é um economista e vai trazer informações muito importantes para todos nós. Francesca. Perfeito, perfeito. Bom, obrigada a todos, obrigada, Jorge, muito obrigada, Rafa, Lu e André, por estar aqui e todos aqueles que vão participar desse talk. Então, primeira coisa, quem quer ganhar dinheiro com qualidade de vida? Quem quer aqui de vocês? Todo mundo que está nos assistindo levantou a mão. Eu senti Quero, eu isso. quero. Que coisa boa, que coisa boa. Então, é isso que é a nova economia da Frida Me. É justamente você ganhar dinheiro aí com o seu produto, com o seu serviço, com o seu curso, com a sua experiência de bem-estar e ganhar dinheiro em cima disso. Mas como isso, né? Bom, primeiro, a humanidade hoje está num momento muito estressante, né? A saúde de todos está fora do controle. Mais de 1 bilhão de pessoas luta contra estresse e ansiedade. Eu botaria mais do que isso, né? É Isso é um um problema. estudo, né? Mas deve ter mais. Eu acho que todo mundo, depois de eu ter entrevistado mais de 8.000 Inclusive pessoas, nós, né? inclusive eu sou super ansiosa, estressada, né? Porque quanto mais você estuda sobre o assunto, mais você vê que o assunto é grande, e se a gente não se unir, o negócio é estressante, né? E esse estresse ele não vem só para os jovens, eles vêm também para pessoas da nossa idade, né? Jorge, você aí está na Itália, você fez uma transição de carreira. Me conta um pouco como foi essa transição de carreira, quais foram os desafios que você passou. Os desafios são muito grandes, né, Francesca? A gente saiu do Brasil há praticamente 6 anos, viemos para cá. Essa questão da globalização ela é meio estranha também, como a gente tem visto. Você vem para uma outra cultura, você tem uma questão da história, né? Da história, você vem para cá, acha que vai se integrar logo fácil, e não é bem assim, porque você não tem a história das pessoas. Eu digo que essa coisa de pátria, essa coisa de você pertencer a um lugar, é onde você cria histórias, onde você cria laços, né? E a gente vai demorando um pouco para se adaptar. Nessa questão do mercado financeiro, tem regras muito fortes aqui, né? Aliás, em toda a Europa, a questão do trabalho, tanto para jovens, e imagina também para as pessoas com mais de 50 anos, é praticamente escasso, é bem limitado, né? Então, o desafio foi muito grande. Claro, a gente tem que se reinventar, vai buscar outra. Eu vou ver agora o lado positivo, né? Você é obrigado a ir atrás de outros conhecimentos, e é isso que nós estamos fazendo, inclusive agora com essa porta aberta da Freedom Me, que eu acho que tem uma outra visão, traz uma outra visão para todos, né? E eu particularmente gosto muito disso, porque, na verdade, quando você é obrigado a se reinventar, que é a nota, né? Você é obrigado a se reinventar. Normalmente o pessoal fala assim, não, você tem que se mudar, você tem que ter uma outra visão, mas sozinho, não é? Sozinho, você fala. É interessante isso, porque o mercado, o sistema financeiro, o sistema comercial, acho que todo o mercado que está aí, ele fala assim, você tem que fazer isso, mas ele não te dá a mão. Então, você, além de tudo, de todos os problemas, de todo o estresse, a ansiedade, Francesca, você ainda fica sendo culpado por estar naquela situação. E eu acho que é justamente isso que a Freedom Me vem mudar, não é? Peraí, você não é culpado por tudo isso. Você faz parte de um sistema. Então, vamos tentar mudar o sistema. Aliás, tentar não, vamos mudar esse sistema para abrir oportunidades para todos, né? Porque, Ou criar um além novo, de né? tudo que você passa, né? Você ainda tem que se sentir culpado, que é isso que acontece, né? O sujeito não sabe trabalhar, não sabe fazer isso. Precisa ver, cada história é uma história, né?
Então, é interessante e é importante, eu acho que, apesar de dolorosa essa mudança, né? Essa mudança quando você sai do seu país, tal, para outra cultura, ela é esclarecedora. Ela te abre uma visão, né? Você sai do casulo, acha que é só aquilo, que eu acho que é o que acontece hoje, por exemplo, no Brasil, acha que é aquilo, que está tudo errado. Quando você sai, você percebe que tem as pessoas vivendo de várias maneiras em todas as partes do mundo, né? E isso daí eu acho que foi uma coisa muito boa e motivadora para eu entrar nessa jornada junto com vocês. Que legal, que legal. Fico muito feliz. E sabendo, né, que quase um sétimo da população, eu digo mais, está estressado e está com ansiedade, né? Não é só a população, né? 72% dos empreendedores não sabem para onde ir, tá? Num mercado muito desequilibrado. E falando de desequilíbrio na economia, André, me fala um pouco da situação econômica hoje. Me fala um pouco do Brasil e um pouco como é que funciona a Bolsa de Valores no Brasil, quem é que dá o preço do commodity brasileiro, por favor. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. De fato, a gente tem, assim, existem vários desequilíbrios na economia do mundo inteiro, né? E, obviamente, do Brasil também. O que a gente tem visto hoje é um aumento muito grande do nível de incertezas. Porque, assim, existe um formato econômico que ele nos, está emendando um pouquinho com o que o Jorge falou, ele nos leva muito a sermos competitivos. Então, você tem que ser melhor que o outro. Você tem que ter algo para ser melhor que o outro, entendeu? O ter vem antes aí. Então, isso gera vários desequilíbrios. Então, você vê, por exemplo, flutuações de preço de commodities, sejam minerais, sejam agrícolas. Você vê vários desajustes. Se a gente pegar, por exemplo, o índice de Gini, que é um fator que mede as desigualdades aí pelo mundo todo, né? A gente vê que o Brasil não tem melhorado isso. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, também é outro, né? Ele também não tem melhorado ao longo do tempo que se esperava que melhorasse, tendo em vista que o Brasil é um país do futuro, né? Então, é um assunto bastante complexo para a gente citar vários nuances disso. Se a gente olhar para a própria Bolsa de Valores, a nossa B3 aqui, né, o índice Bovespa, cerca de 7 a 8 empresas que basicamente ditam a performance do índice. A gente tem aqui Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, as grandes corporações brasileiras que basicamente ditam a performance do índice. Só que ela não é a média da economia brasileira. Eu digo da população que trabalha, tá? Mas sim da população ou daqueles que, vamos dizer assim, de alguma maneira estão acima deles, né? E controlam. Então, isso é um problema muito sério, porque nós estamos nos baseando, perdão, num índice de referência um pouco complicado para ter um parâmetro mais realista do que deveria ser a realidade. E aí a gente entra nesse contexto, do Jorge, uma pessoa que almeja no Brasil, por exemplo, acho que está no mundo todo, uma aposentadoria, só que o gasto com o nível de saúde que você tem é muito grande, as pessoas estão muito doentes em geral, que linka com esse assunto aqui também. Por exemplo, no Brasil, né, INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Há um jargão, uma piada que se faz em cima disso, que é isso nunca será suficiente. De fato, né? Então, quer dizer, ele já foi feito para não pagar, né? É triste, mas é rei para não chorar. Enfim, então acho que é um assunto bem complexo. A gente vai entrar em mais alguns detalhezinhos, acredito, aqui ao longo da live, né? Então a gente vai abordar mais assuntos. Mas vamos deixar por enquanto só com essas questões aí, tá bom? Mas não é só no Brasil, né? Que é só um punhado de empresas que mandam na comunicação de como está fluindo a economia, né? Na verdade, as regras do mercado foram feitas para fluir a economia de poucos, não a economia de muitos, né? Na forma positiva e abundante. Bom, então você imagina que 72% dos empreendedores estão estressados, calculando que tem 582 milhões
de empreendedores no mundo, a gente tem aí 8% da população extremamente estressada, doente e sem direcionamento. Só que essa população é a população que gera emprego. Então, isso é complexo, né? Uma pessoa desequilibrada, uma pessoa ansiosa, seguindo vidas de outras pessoas que também vão estar ansiosas e estressantes. Isso é muito perigoso, né? Então, na verdade, ter emprego não quer dizer que você está salvaguardado vida natural durante. Quer dizer, o teu emprego, você pode perder teu emprego a qualquer momento. Porque se a cabeça está estressada, imagina, né, como deve ser esse trabalho, como é que deve ser o índice desse trabalho. Aí você vê que, afetando o estresse, todo mundo estressado, de 3 a 5 pessoas morrem de doenças inflamatórias. Ou seja, a gente está inflamado. E quando você está inflamado, você não pensa direito. Você não trabalha com com a melhor execução do seu corpo, das suas habilidades, enfim. Então, isso é muito, muito importante, né? Muito sério esses dados. Agora, o alerta foi dado, né? Grande parte aí da população estressada, grande parte aí da população trabalhando em empregos que não necessariamente amanhã vão estar de pé. E o que a gente faz com isso? Bom, Se me é muito permite um simples, comentário, claro. esse alerta é porque existem muitas ineficiências econômicas, ineficiências sociais em geral. Acho que a gente precisa ter ciência disso, né? Com certeza, com certeza. E, por favor, continua. O que você está dizendo? Quais são as ineficiências pela tua visão? Então, além dessa questão assim, dos fluxos financeiros serem direcionados de forma errada, porque você prefere especular, por exemplo, na bolsa para ganhar com uma empresa que vai produzir algo que vai poluir o meio ambiente, como a indústria petroquímica, por exemplo, atual, sendo que a gente já poderia usufruir de tecnologias de energia livre, por exemplo, Nikola Tesla, para quem estuda um pouquinho mais a fundo aí, né? Dentre outros vários cientistas, tá? Esse é um exemplo clássico do quão ineficiente a nossa economia é, que se prefere queimar petróleo, carvão. Tudo bem que petróleo você produz alguns objetos de plástico úteis, mas para obter energia, para obter imagina, a base da commodity do mundo é o petróleo, que é algo que polui o ambiente, que é algo que ele é ineficiente. Você tem um gasto energético muito grande para transformar e refinar o petróleo. Então, por exemplo, isso aí já é uma das, tá? Para citar um exemplo das várias outras ineficiências, né, que existem na nossa humanidade em geral, né? Sim, com certeza. E aí uma pequena empresa, um pequeno empreendedor quer trazer uma solução para energia diferenciada, ele não tem regulamentação para fazer isso. E aí a gente começa outros problemas. Por isso que é importante a gente equilibrar aí a saúde, as 6 saúdes que nos sustentam, né? A saúde física, mental, social, emocional, comercial e financeira, e elas estando estruturadas com metas profissionais e sociais de bem-estar. Por que isso? Porque é interessante, né? Porque é colocado várias certificação, várias metas para a Agenda 2030 da ONU, só que, como o Jorge falou, eles não dão nenhuma fórmula para que esse bem-estar, para que essas metas de fato sejam feitas pelas pessoas que estão trabalhando. Então, tem uma carência enorme de educação, tem uma carência enorme de acesso à linha de crédito, tem uma carência enorme acesso à informação. Então, é extremamente complexo, né? Você pensar que se tem uma meta, se coloca uma meta para os empreendedores, colocam mais um ônus para os empreendedores, mas não dão uma fórmula para eles estarem atingindo essas tais metas que eles estão focando. É super complexo, né? Então, pensando em economia, em prosperidade, eu não vejo outra forma a não ser as pessoas cooperando uma com as outras e colaboratizando uma com as outras para que a gente possa chegar aí numa economia mais construtiva, uma economia que faça sentido para todos de uma forma mais livre. Por favor, André. Não, queria dar um parênteses. Quando você tem, até antes, eu estava mais cedo num cliente, né, numa associação, uma franquia social muito interessante.
Quando você tem um ambiente propício para que as saúdes aconteçam, saúde biológica, saúde mental, saúde social, saúde comercial, quando você gera esse ambiente propício, você vai perceber que ele é muito mais colaborativo, muito mais democrático do que o que a gente tem hoje de modelo. Mesmo na economia circular, ela não consegue atingir nesse aspecto. Só um outro adendo, a gente vai falar mais sobre isso. Sim, é boa observação. Agora, o que é colabocracia, né? Eu inventei essa palavra, eu apresentei a Freedom Me 3 vezes dentro do parlamento inglês. E eu queria falar que a metodologia da Freedom Me, ou seja, o modus operandi, era a colaboração. Mas todo mundo fala de colaboração, mas na verdade eu estou colaborando com você. Só que na verdade não está. A colaboração, as pessoas acham que é só numa parte da economia. De fato, para você ter oportunidade para todo mundo precisa se ajudar e ser ajudado com todos os seus ativos comerciais. Porque não adianta eu só trabalhar com você numa partezinha. E as outras partes que são importantes para que aquela economia possa fluir de uma forma mais saudável. Então, entrevistando esses empreendedores, eu entendi que os empreendedores tinham tantos ativos comerciais dentro do negócio deles, só que eles não tinham modus operandi para poder ganhar dinheiro, ganhar oportunidades, criar oportunidades e principalmente criar elos comerciais frutíferos, né? Saindo daquela competição e entrando numa cooperação, porque não tinha uma metodologia, porque eles não sabiam como fazer. E aí eu entendi que a colabocracia nada mais seria que uma colaboração meritocrática, ou seja, você precisa fazer, ou seja, você dá para receber, né? Você tem que dar para receber, não só receber, nos setores de marketing, venda, consumo, financiamento e filantropia. E aí, como? Qual seria esse sistema? Usando todos os ativos comerciais que o empreendedor tem, que é seu produto, que é seu serviço, que é seu know-how, que é sua experiência, seu conteúdo, seus relacionamentos, seus endossos e o seu consumo. Endosso e consumo, para mim, é a mesma coisa, porque eu jamais vou falar para a Luciana, Luciana, usa esse batom que é bacana, se eu não uso esse batom. Eu não vou fazer isso, porque eu vou me queimar com a Luciana, eu gosto da Luciana, e muito menos eu vou fazer isso em público, usando minhas redes sociais. Eu nunca vou endossar um produto que eu não utilizo. Então, você, a partir do momento que você endossa, você consome. Então, como consumidor, você também pode direcionar aquela marca, aquele produto, aquele serviço para dar um upgrade, para ser melhor. E você também conhecer o dono daquela marca, o dono daquele serviço. Isso é fundamental. E a engenharia Freedom Me, ela nada mais é que dar múltiplas receitas para esse empreendedor poder crescer de forma sustentável. Porque, de repente, o produto que eu estou vendendo, ele é um produto novo, ele vai tomar mais tempo para o mercado conhecê-lo. Ou é muito caro para fazer o marketing, para chegar esse produto até o consumidor final. Mas eu tenho contato, mas eu tenho conteúdo, mas eu tenho tempo, eu tenho outras expertise que eu vou poder também me beneficiar economicamente, beneficiando outras pessoas, enquanto eu vou crescendo com o meu negócio de uma forma mais sustentável. E aí que eu desenvolvi a renda ativa, que é vender o seu produto, renda passiva, endossar produtos de terceiros, ou seja, eu consumo, eu gosto, eu quero, por exemplo, eu tenho lá minha coleção de sapato, tenho um fornecedor de couro que é super bacana, eu vou trazer ele para a plataforma, vou endossar o trabalho dele, mostrando no meu sapato o produto dele, e também posso ganhar com ele, porque ele também precisa pagar um representante para vender, então eu estou representando ele, eu também posso ganhar. Eu posso também trazer uma empreendedora que ensina a costurar de forma diferente o sapato e apresentar ela para o mercado e ela trazer uma nova tendência, eu também posso ganhar por isso. Então, tem várias formas que você pode estar usando os teus ativos comerciais em prol dessa economia sustentável que vai sustentar o teu negócio enquanto você sustenta negócio de terceiros. Renda colaborativa é vender os seus produtos junto com o produto de terceiro. Então, o que eu faço? Eu acabo criando conteúdos digitais ou conteúdos físicos com o meu produto, com produtos de terceiros, aonde a gente vai se demonstrar junto para o mercado. Então, eu estou demonstrando o trabalho da Luciana
agora em Portugal e na Espanha para os empreendedores do meu networking. A mesma coisa está fazendo ela. Inclusive, Luciana, eu gostaria que você falasse um pouco do teu trabalho. Me conta um pouco do Aerobusiness. Ah, tava até colocando aqui a mãozinha para para perguntar também, ô Francesca, que assim, antes de falar do meu trabalho, vou falar também do meu trabalho da Eurobusiness. Primeiro, muito obrigada até, né, por estar aqui, por participar e conhecer pessoas incríveis pessoas que estão buscando o mesmo que a gente busca. Então, estou vivendo na prática uma questão de sincronicidade real, né? E isso, cada dia que passa, eu fico cada vez mais surpresa, porque a Eurobusiness, a gente já fez essa conversa antes, quando eu imaginei a Eurobusiness, eu não imaginei a Eurobusiness somente para mim. Realmente eu imaginei uma associação de pessoas em que eu estaria inserida, porque o meu trabalho sempre esteve conectado com outras pessoas. Eu sempre entendi que eu estava dentro de uma cadeia de trabalho. E como eu entendi a solução, eu gosto do Turnkey Solution, que é o que a Fridomi tenta não, ela entrega além do Turnkey, né? Que é você atender o seu cliente porta a porta, door to door, né? Você pega, faz todo o trabalho e entrega para o outro. Então, isso é complexo. Então, e você não faz isso sozinho. E eu fiz gestão de projetos, até uma questão que eu vou deixar aqui para o André, no momento em que ele for falar, porque assim com todas essas variáveis, eu sofro muito com isso, porque a gente fazendo gestão de projetos como a gente já vinha fazendo, estava tudo ok, né? Era questão de regular aqui, regular ali, então você vai indo. De repente, são tantas outras e mais e mais e mais variáveis que aparecem que você, para fazer um planejamento de um projeto hoje em dia, é algo assim surreal, porque assim, antes você tinha parâmetros mais factíveis, né? E hoje a gente está realmente vivendo. Só que tem dois lados da gente ver tudo isso. Ou a gente fica com medo e se encolhe e se deixa levar por todas essas notícias, né, que vêm avassaladoras, ou a gente flui, porque assim está vindo também muita coisa boa com tudo isso, a tecnologia, é isso que eu acredito muito no que você está fazendo da Freedomain, porque eu entendo isso, que eu estudei Nikola Tesla, então assim, para mim, eu acho que a gente está muito atrasado. Aquele homem, assim, é de 1900. E assim, o que é que a gente fez de 1900 para cá, com tudo aquilo? Então, assim, eu fico inconformada, eu fico maluca. Eu falo, não é possível. E aí, agora, de repente, acho que eu peguei o vento certo, assim, para pegar o pessoal que que está indo ali. Eu quero ir no rabo do Nikola Tesla. E o Tesla não é carro. As pessoas só, é o carro. Não, eu não quero um carro da Tesla. Não, não é essa a questão. Eu quero viver no mundo do Tesla, que ele já tinha previsto isso, energia livre. Esse homem falava de energia livre, Posso fazer né? um parênteses? Não, é rapidamente. Stanley Por favor, Meyer. Eu queria falar sobre Stanley Meyer. Ele inventou simplesmente os carros movidos a hidrogênio, a água. Ele pegava a água da torneira, punha no motor e, enfim, ele foi morto, enfim. Em 98 eles cortaram ele. Comentário aí. A gente tem vários, tá? Vários inventores de soluções fantásticas, não só na área de combustíveis mais livres, vamos dizer assim, também em outras áreas que foi cortado, porque a gerência da economia que a gente vive hoje não tem nenhuma vontade que outras fórmulas de sustentar a economia que eles criaram venham em voga, né? Assim, eles perderiam poder. Verdade é tudo sobre poder. Mas continuando, Lu, por favor.
O que eu entendo, Francesca, é que do que você está colocando, nós temos uma cultura toda aí de empreendedorismo. Nós temos que aprender a ser empreendedores, essa é a grande questão. A gente foi formatado para ser funcionários. E para uma máquina que funciona das 8 da manhã até as 17, 18 horas, você recebe um software ou um plano, então você executa essa função, aperta esse botão, e você é pago para fazer isso, e depois você vai para sua casa e recebe para pagar o mínimo para você sobreviver, e assim foi. Então, e você tem o quê? Garantia, te vendem garantia, uma garantia de emprego, que você vai estar sempre naquele emprego, recebendo aquele valor e tal, então isso te dá segurança, e por aí vai, né? E a vida vem há algum tempo me questionando, me colocando em situações assim, até que ponto eu quero segurança, até que ponto eu quero viver, né? Porque assim, muitas vezes essa busca por garantia e segurança, a gente tem que mitigar todos os riscos, mas essa busca por segurança e garantia te impede de viver. Aí a pessoa tem medo. Ah, não, eu não nasci para isso. Você é muito corajosa. Que as pessoas falam assim de mim. Eu entendo que eu tenho essa vocação, sim, mas eu não é uma questão de ser corajosa. É uma questão que é para todo. Não é um talento meu, somente meu. Eu entendo também que além de ser um talento meu, nós não fomos formatados para isso. Eu entendo que se outras pessoas, se a gente tivesse uma educação que fomentasse isso, muitas outras pessoas estariam vivendo num comércio livre. O que eu vivo, para que eu vivo, é para fazer um comércio livre, um comércio internacional. Então, a Eurobusiness, quando eu estive em Portugal, eu percebi que eu pouco sabia de Portugal, e que, assim, Brasil e Portugal tem muito para se conectar, muito para aprender, muito para ensinar. E a gente não sabe. Depois fui para Madrid, mais coisas aconteceram ali. Eu falo, gente, a gente não teve, a gente precisa conhecer mais, a gente precisa buscar mais, né? Então, é muito mais do que. E eu entendo que o comércio, ele faz essa troca, ele faz uma troca cultural, ele faz uma troca de mercadorias, ele faz uma troca de conhecimento, Conhecimento, oportunidades, pessoas. amizades, claro, claro, claro. E é por isso que a renda colaborativa ela é fundamental. E eu falo que hoje qualquer negócio bem-sucedido, ele precisa ter tecnologia de ponta, ele precisa ter dinheiro barato, ele precisa ter distribuição simples e ele precisa ter tempo para poder crescer. Então, esse tempo para poder crescer estão aí nas 5 rendas: renda ativa, vender o seu produto; passiva, endossar produtos de terceiro; colaborativa, vender o teu produto com um produto de terceiro; renda social é dar valor para a tua empresa, é devolver para projetos sociais, ou seja, que tenham mais pessoas que vão poder comprar o teu produto, o teu serviço, através daquele investimento que você está fazendo na sociedade para que se haja uma melhoria, né, de oportunidades. Depois, a renda investimento. Por que não você investir em projetos saudáveis? E, para mim, um projeto saudável é que eu sei que ele vai ter venda. Eu sei que o business plan dele não vai ser um business plan feito em cima de uma, como se diz? Os dados falam. Não, eu tenho 10 amigos, esses 10 amigos estão me ajudando a vender o meu produto, eu estou ajudando a vender o produto deles, então eu tenho uma oportunidade de fazer aquela economia colaborativa, que eu vou mostrar para vocês depois, como é que eu formatei essa economia colaborativa dentro das 5 rendas, criando a economia colaborativa. Para quê? Para que as pessoas possam ganhar dinheiro em várias áreas e trocando conhecimento e trocando oportunidades, né? E aqui está a FreedomMe, onde você ganha dinheiro diretamente com terceiros e junto de terceiros. Então, a gente montou nada mais que um aplicativo que tem uma inteligência interna importante que une metas pessoais com metas da tua empresa, junto com
os valores que você tem dentro da tua empresa e dentro das tuas conexões, porque a gente compra produto e serviço que a gente não sabe o valor do dono da empresa. A gente compra produto e serviço que a gente não sabe os valores dos investidores daquela empresa, daqueles que votam, e isso é seríssimo. E aí que volta. Então, eu estou investindo em alguém que é contra um valor meu, e é óbvio que se aquele cara tem dinheiro, ele vai ter muito mais acesso a poder colocar as ideias dele no mercado do que eu. Então, eu estou sendo uma burra. E eu estou investindo, e eu estou investindo numa ideia que eu não quero para mim. Ou seja, eu acabo sendo o meu próprio empecilho. E todos nós somos assim. E eu entendi isso quando, em 2014, eu vi que eu, com o meu trabalho e eu, com o meu consumo, eu investi em trabalho escravo. E quando eu fui entender quais eram os produtos do trabalho escravo, eu vi que eu não estava só investindo no trabalho escravo, eu estava investindo no tráfico de droga, eu estava investindo em tráfico de arma, eu estava investindo em outras coisas que não fazem parte do meu dia a dia, que eu não concordo, porque eu estava pegando o dinheirinho que eu ganhava trabalhando dignamente para comprar produtos e serviços de pessoas erradas, sem saber. Mas quando a ficha caiu, foi assim, eu tive que me olhar no espelho, eu entrei em depressão, eu falei que eu não quero isso para mim, e aí eu comecei a ver que eu era o meu próprio empecilho. Por quê? A minha ignorância de não questionar a procedência dos produtos, a minha ignorância de não questionar como é que funciona o mercado financeiro, como é que funciona o mercado comercial antes de ter uma empresa. Porque qualquer empreendedor que tem uma empresa, ele precisa entender como é que funciona o mercado. Só que eu vou falar uma coisa, todos nós empreendemos. Um empreendimento, ele é de uma pessoa comprando e uma pessoa vendendo. Então, o consumidor, mesmo que ele não tenha um CNPJ ou um NIF, ele faz parte do empreendimento, ele está comprando, ele está consumindo. Então, uma dona de casa, ela está consumindo, ela faz parte do empreendimento. Uma criança pegando o cartão de crédito do pai, ela está consumindo, faz parte desse empreendimento. Então, é um adolescente que está na faculdade, faz parte. Então, quando você começa a entender como é que funciona o ecossistema, todos nós fazemos parte, todos nós investimos nos nossos próprios problemas, pela nossa ignorância, de não fazer as perguntas certas. E a gente acaba não fazendo a pergunta certa porque falta de tempo, cansaço, estresse, e aí outros vários problemas que a gente entra nas 6 saúdes. Como é que um empreendedor ganha dinheiro na Frida-Me? Então, vamos falar como é que a Frida-Me ela foi direcionada. Então, vamos lá, eu tenho uma fábrica de sapato e eu decido colocar os meus sapatos para vender na Frida-Me. Só que quando eu estou apresentando os meus sapatos, obviamente que eu não vou apresentar meus sapatos com uma mulher pelada, eu posso apresentar os meus sapatos com uma roupa bacana de uma empresa, de um amigo meu. Como eu também posso apresentar, agora que está na época de vídeo, né? Todo mundo só se comunica com vídeo, colocar essa moça bonita conversando com outra moça bonita, com umas roupas bacanas, com uma joia, com um brinco, com óculos, dentro de um restaurante. Só que também ela só dentro do restaurante não falar sobre nada também não faz sentido. Aí eu também trago um curso, trago um serviço, trago uma outra oportunidade através de uma uma pequena pesquisa jornalística, né? Aqui eu estou com um super jornalista, o Jorge, que faz aí pesquisas, que é um pesquisador nato, e que, quando eu dou um tasto para ele, ele já me vem com 10 coisas, né? Pesquisando o mercado. E aí eu posso estar vendendo todos esses produtos, posso estar vendendo o conteúdo do Jorge, posso estar vendendo a internacionalização da Luciana, posso estar vendendo os riscos do mercado de investimento do André, posso estar vendendo a roupa, o óculos, tudo junto com o meu sapato, e eu estar lá, eu vou estar não só ganhando dinheiro como embaixador de marca, por ter trazido essas marcas, como influenciador, porque eu vou pegar aquele conteúdo e vou mandar para alguém, então eu estou influenciando a venda da roupa, do conteúdo do Jorge, ou da aula de economia do André, junto daquele conteúdo. Eu também posso virar um executivo de venda, ou seja, na minha loja, na minha vitrine que eu tenho dentro da Frida-Me, eu vou trazer outros produtos como dropshipping, aí dentro da plataforma, você assina os contratos como representante daquela marca.
E você sendo representante de várias marcas, o dono daquela marca não vai ter problema trabalhista com você, porque efetivamente você é um empreendedor. E você está ganhando dinheiro de várias marcas. E aí você acaba os problemas, que são um dos maiores que tem em cada empresa, que são os problemas trabalhistas referente à parte comercial e à parte de marketing. Depois, como executivo de marketing, eu posso negociar as minhas campanhas, ou seja, eu chego para o Jorge, Jorge, eu preciso fazer uma campanha de televisão. Aí o Jorge fala, é 10 mil. Jorge, eu não tenho 10 mil. Vamos fazer por 5 mil e eu te pago em comissão? Aí eu faço todo mundo que está junto comigo pagar ele em comissão, a gente já faz um contrato, ele topa ganhar em comissão, ele vai ganhar em comissão como executivo de venda, mas ele também vai estar ganhando comissão como influenciador, porque ele também vai usar as redes sociais para multiplicar aquela informação, então ele também acaba ganhando como vendedor, como marqueteiro, como influenciador, como embaixador, e ele também vai estar vendendo lá os conteúdos dele de jornalismo. Agora, todos nós juntos, a gente não precisa ficar só numa campanha comercial, a gente pode estar em várias campanhas comerciais, porque, afinal de contas, o meu sapato não combina só com a roupa da minha amiga ou do meu amigo, ou vai estar só num restaurante com 2 mulheres. O meu sapato pode estar em outros environments, em outros ambientes e multiplicando com outra galera. E essa galera também pode estar vendo aquilo que eu estou fazendo com outros parceiros comerciais. E aí, o que eu fiz? Eu botei a parte de filantropia para minimizar o maior problema que nós, pequenos e médios empreendedores, temos, que é a competição. Porque os grandes empreendedores que lideram os mercados, eles são super amigos, eles só fazem negócio entre eles só se casam entre eles decidem os preços dos commodities, decidem os preços dos serviços, decidem o ecossistema, e a gente que é pequenininho ou médio, né? E eu falo, qualquer empresa que é pequena e média, para mim, é uma empresa que não fatura 20 bilhões de dólares e não está em 15 países, e não faz leis de comércio global. Essa, para mim, é uma pequena empresa e média empresa, entende? Que não dá as regras do jogo. Então, eu fiz os projetos sociais para todo mundo se ajudar. Então, num projeto eu posso estar ganhando menos que o outro vendendo o meu produto, mas eu estou ganhando muito bem vendendo produtos de terceiro. No outro projeto eu estou ganhando mais, mas aí eu também estou ajudando o outro a vender produtos de terceiro. Então, é um win-win que é muito bacana. E numa venda, como a Luciana falou, não está só colocado a venda, está colocado a experiência, está colocado o networking, está colocado as oportunidades. Então, você pode aí se multiplicar de várias formas. E, obviamente, a gente tendo dentro do nosso aplicativo Freedom uma análise de como foram feitas as vendas, quem me ajudou a vender, qual foi aquela multiplicação, eu consigo fazer um plano de negócio bem feito, já com dados. Eu não vou estar mentindo, porque com aqueles dados, com essa economia, eu posso multiplicar, é a escala da internet, é a escala de comunidade. Então, eu posso estar ali investindo de uma forma diferenciada. E o investidor, ele também pode ganhar investindo, mas ele também pode ganhar conectando, ele também pode ganhar trazendo marcas, vendendo, fazendo marketing, influenciando. Então, ele também vai ser um smart investor, né? Todo mundo fala, quando você vai, eu já falei com grandes investidores, né, para o projeto da Freedom, e toda vez que eu estou falando com eles, falam assim, mas por que eu vou estar dando os meus contatos para você? Porque eu vou te dar dinheiro, eu quero tanto do teu mercado, porque eu sou um smart investor. É muita petulância dele, né? Então, ele está querendo dizer, então você vai entrar no meu grupo. Por que a gente não cria os nossos grupos? Isso que eu falo. E não um grupo, está em vários grupos. A força da comunidade, a força do consumo, a força da venda, a força do poder de compra, a força do poder de negociação, quando a gente está em comunidade, é maravilhoso. Mas uma comunidade de meritocracia, não aquelas comunidades de marketing multinível que está no topo da pirâmide ganha e os outros não ganham nada. Não faz sentido isso, né? Enfim. E aqui eu mostro um pouco como é que funciona a Freedom. Então, a gente entrega uma rede comercial, a gente entrega um marketplace, a gente entrega um streaming, a gente entrega uma solução de royalty cards para você organizar o consumo da tua empresa e o teu consumo pessoal, porque isso é um ativo de negociação, e você tem uma carteira lá que demonstra sobre tudo isso. E, para isso, a Freedom cobra de 2,5% a 5%, ou seja, quando você vende,
e ganha fixo sobre toda a tecnologia que você está utilizando para fazer esse trabalho de cross-marketing, cross-sale, cross-investing, né, de oportunidades em comunidades. Então, que não é nem você que paga, quem paga é aquele prestador de serviço que está comigo. Por exemplo, a gente está botando fintechs, a gente ganha um fee de fintech quando ele está fazendo o serviço para você de fazer o split de pagamento, porque você sabe que você paga uma comissão para o banco, você paga uma comissão para o agente de carga, você paga uma comissão, aí o agente de carga, ao invés de pagar para um terceiro, vai estar pagando para a nossa tecnologia uma comissão bem menor do que ele paga para um terceiro se estivesse lá negociando em um. A gente vai estar negociando em vários. Né? E tudo isso para quê? Para proporcionar para todos uma economia saudável, com produto, serviço, curso, experiência, com o propósito do comércio integrativo. Eu quero um comércio integrativo, porque se a gente não tiver um comércio integrativo, a gente nunca vai ter poder de compra e nem poder de venda. E é isso que a gente precisa. Então, não só eu vou vender na Freedom, mas como eu também vou consumir na Freedom. E como é que eu vou conseguir consumir na Freedom? Primeiro, eu começo a trazer as empresas que eu consumo, os meus parceiros, os meus suppliers, os meus fornecedores, os meus clientes, os meus amigos, os meus marqueteiros, os meus vendedores, e eles vão fazer o mesmo. Aí vai se criando o quê? Um elo de amizade, de confiança e tudo mais, né? Então, e hoje investir no mercado do well-being é um super negócio, porque é um mercado que hoje está 5,5 trilhões de dólares e que a maior parte desse business na área comercial e na área de desenvolvimento de conteúdo está na mão das mulheres, porque você vai pensar todo o trabalho de spa, todo o trabalho de beleza, todo o trabalho de nutrição, todo o trabalho de experiência em hotéis, viagens, cursos. Quem movimenta muito isso são as mulheres, e ele vai chegar até 7 trilhões de dólares. Então, você imagina, se você tem aí 582 milhões de empreendedores que precisam se reinventar para estar dentro de um mercado extremamente competitivo, né? Antes a gente competia só com os grandes, agora a gente compete com os grandes e com as máquinas, porque a inteligência artificial está aí para tirar o emprego comercial, para tirar o emprego de marketing, para tirar o emprego de distribuição, para tirar o emprego das lojas físicas, né? Só que essa inteligência artificial ela pode ser usada em prol, ou seja, você pode estar lá na praia, trabalhando na praia, se você sabe criar conteúdo, se você sabe criar conexão, se você sabe vender, se você sabe consumir, dar uma opinião bacana, não uma opinião bobona. Então, começa a estudar, começa a pesquisar, começa a fazer as pesquisas certas, você vai crescer como ser humano, como você vai crescer teu bolso também, né? E ali, aqui, eu queria que o André explicasse um pouco, porque na verdade, André, antes de ter visto a tua live da semana passada, eu nunca tinha comparado a economia colabocrática da Frida Mi com a economia circular ou com a economia linear. Por quê? Porque eu criei a economia da Frida Mi, a economia colabocrática, porque eu fui uma empreendedora que aprendi o comércio exterior com as melhores marcas do mundo, Prada, Gucci, Armani, Versace na Itália, distribuindo para o mundo inteiro. Depois tive fábrica no Brasil, fui empreendedora, fiz muito sucesso, mas estava sempre endividada, porque eu tinha que vender o sapato mais barato que o meu preço de custo para exportar e fazer marca. E no mercado nacional eu vivia a oscilação do real versus dólar, que era um estresse. E aí eu fui seguir produção na Ásia, depois vendi sapato para o mundo inteiro. Então, eu consegui ter 360 graus de uma economia a nível alto que vi que não funcionava para quem não era o dono do esquema. Né? Então, eu fui criar a economia colabocrática porque eu entendi a necessidade estando 360 graus numa indústria que poucas pessoas conseguem estar a 360 graus numa indústria a nível global. E eu tive a sorte de estar no lugar certo, no momento certo e poder fazer isso. Então, eu criei a economia colabocrática. Eu queria que você falasse um pouco da economia linear, da economia circular, para depois dar o teu parecer como economista da economia colabocrática. Legal, obrigado pela... Então, o que é... Eu só peço perdão se tiver algum barulho, que eu estou no restaurante, tá, pessoal? O fundo aqui, gente passando é por isso. Vamos lá.
o que tem hoje no mundo, né? Se a gente olhar, é basicamente a economia linear. Isso das grandes corporações, dos governos, enfim, da mídia como um todo, que nos é vendido como ideal de mundo, ele é baseado na economia linear, via de regra. Onde você tem uma cadeia linear, né, de extrativismo até o consumo final e o descarte, consequentemente. E aí você gera vários problemas. Por exemplo, os famosos lixões. Todo país, no mundo inteiro, grandes centros urbanos, geram uma quantidade inacreditável de lixo. Aliás, a própria comida, inclusive, que a gente tem comido a cada dia, ela se assemelha muito mais a um, entre aspas, lixo que a gente come e processa no nosso corpo, do que, de fato, um bom alimento, né? Então, o estilo de vida ele é baseado nisso, tá? E ele favorece muito mais a competição. Você tem que ter para você se dar bem nesse mercado. Tem que ser esperto. O smart money, o cara é o dinheiro esperto, sabe? Malandro. Não, vem cá, tem meus contatos aqui, você entra pro meu grupo e tal, entendeu? Você entra pro meu partido político aqui, que a gente faz um esquema e tal. Então, isso favorece a corrupção, favorece uma série de coisas, né? Monopólios, enfim. Então, a nossa economia linear, assim, houveram algumas críticas muito interessantes feitas por pensadores ao longo de vários séculos, eu diria, né? Várias propostas muito interessantes, né? E você tem visto, desde na metade do século XIX, começaram a surgir na Inglaterra também uma alternativa, que foram as cooperativas, né? E se a gente olhar para toda a sociedade mais, entre aspas, primitiva, sociedades indígenas, tribos aqui no Brasil e por outros países, eles, além de ter essa questão da economia circular, que já é uma evolução da economia linear, que ela se preocupa até em reciclar, ela se preocupa de favorecer mais um pouco esse giro do dinheiro das mercadorias, questão de sustentabilidade, ela pensa nisso, mas ainda assim ela é incompleta, porque ela não consegue resolver os vários pontos aqui já elencados pela Francesca, que é inclusive essa própria mandala, essa roda da vida aqui colocada, né, que mostra bem o que é um colaborar, cooperar, ajudar o outro. Quer dizer, veja você como é que ela resolve as várias ineficiências econômicas. Esse é o ponto interessante, entendeu? Você não precisa só trabalhar a sua vida inteira para ter uma aposentadoria pequena lá no futuro, ou, de repente, um complemento de renda que está na mão deles. Os caras que estão lá na ponta da cadeia que também vão te vender a própria previdência que está na mão deles. Não, ela favorece, ela resolve, na verdade, esse problema, favorecendo várias e múltiplas fontes de renda, que é um dos grandes princípios que se fala em planejamento financeiro, educação financeira. Então, ela permite que a pessoa, de forma eficiente, economicamente eficiente, faça uma troca. Eu não vou dizer uma troca energética, mas no sentido que o dinheiro também é uma forma de energia, e você gerando um ambiente comercial propício para que esse fluxo financeiro de energia gire de fato eficiente, você distribui. Então você imagina como se você pegasse uma água e jogasse na terra. Ela não cai, e a natureza é assim, tá, gente? Ela não cai de forma linear no solo, ela cai e ela se esparrama de forma mais ou menos até uma distribuição normal, né? Existe até uma estatística para isso. Mas ela distribui, naturalmente acontece. E como é que ela acontece? A água sempre procura o caminho mais eficiente. E se você parar para pensar, ela favorece a meritocracia, que é uma outra palavra recente, muito comum e aplicada aqui. Quer dizer, a pessoa que é mais trabalha melhor, que produz o melhor produto, entrega o melhor serviço, tem mais qualidade, que pesquisa mais, é justo, é natural que ela consiga ter uma qualidade de vida, um dinheiro, e seja como você queira chamar, melhor do que outras. Só que, por outro lado, a pessoa que às vezes nasceu com uma deficiência, deve ser um braço, eu fazer o quê? Ela nasceu assim. Ela não vai ter naturalmente a condição com uma pessoa com dois braços. Mas é justo que essa pessoa sem um braço tenha acesso também. Ela tem outros valores, ela tem outras coisas que ela pode agregar na sociedade e ela também vai precisar ser ajudada, como qualquer um aqui precisou um dia aprender uma matéria, uma coisa diferente, ela vai precisar ser ajudada nesse sentido. E essa colaborocracia, essa forma de economia colaborocrática, ela te permite isso. Ela resolve essa ineficiência que existe na nossa sociedade, entendeu?
porque ela consegue Porque ela distribuir trabalha as com rendas. vários ativos, e não só distribuir as rendas, mas ela trabalha com todos os ativos do ser humano. Ela não Sim, coloca o ser humano só com um ativo. Você, como isso. economista, você sabe, para um negócio se autossustentar, ele precisa ter várias fontes de renda. A Frida Me ensina qualquer empreendedor a trabalhar com essas várias fontes de renda desde o dia 1. Então, é toda uma parte de educação, né? Então, você vê, a economia linear, ela extrai, produz, desperdiça. Quantos produtos foram produzidos que nunca foram vendidos, que já foram diretamente para o lixão, ou que foram queimados? Você imagina o desperdício em tudo, né? Agora, a economia circular está tentando resolver um problema da economia linear, que é mais burro ainda. Então, vamos resolver o problema da economia linear. De vez de produzir o produto assim, vamos produzir o produto assado. Ou, quando o produto assado for produzido, vamos reciclar. Ou seja, está resolvendo um problema de uma coisa que já é um problema. Aí também está errado, porque você só ganha dinheiro de uma fonte, você não ganha dinheiro de várias fontes. Você só está tentando resolver o problema que foi feito na economia linear. Agora, na economia colaborocrática, o que você faz? Você está lá, você está cooperando com a tua produção, com os teus serviços, com o teu know-how, com as tuas experiências, com os teus conteúdos, junto de terceiros. Ou seja, eu me ajudo, eu me reorganizo para eu ter várias janelinhas abertas para eu poder me conectar com terceiros. Então, eu estou sempre aprendendo, né? Então, isso é extremamente importante. E ela te entrega aí o poder de compra e o poder de venda. Porque, na verdade, quem gera regras de qualquer mercado é aquele que tem poder de compra e poder de venda, não é aquele que tem dinheiro. É aquele que tem poder de compra e poder de venda. Então, a economia colaborocrática traz poder de compra e poder de venda para todos aqueles que colaborocratizam. O dinheiro é só uma consequência. E nesse poder de compra, o que vem junto? Conhecimento, distribuição, oportunidades, descontos. Você está comprando junto, você vai ter desconto. Você está vendendo junto, você vai ter desconto. Você vai se organizar. Então, isso é extremamente importante. E por unir toda a cadeia, você vai reduzir os desperdícios. Porque aquele fabricante, ele vai começar, eu não quero mais produzir volume, eu quero produzir qualidade, porque eu sei que eu tenho tanto de pessoas que vão estar consumindo o meu produto, porque dentro da Frida Me você tem lá os royalty cards, os cartões de fidelidade, e você vai estar organizando o teu consumo. E aquele cara, ele vai falar, tá bom, então eu vou produzir com mais qualidade e eu não vou precisar produzir tanto, eu vou produzir com mais qualidade, eu vou ganhar aqui, mas eu também vou ganhar conectando, vendendo, também vou minimizar meu custo de aquisição cliente, né? É muito engraçado, hoje todos os pequenos e médios empreendedores querem usar as redes sociais para vender e acham que tendo vários likes comprados, eles estão dando valor agregado para a marca deles. Mentira! A competição está sempre maior, a margem de lucro deles está sempre menor, e a distribuição nas redes sociais não foi feito para ajudar ele a vender, mas foi feito, as redes sociais foi feito para manipular o consumo dele, fazer com que os grandes tenham acesso mais rápido ao consumo da grande média. Então, são todos valores equivocados, é uma grande mentira, né? Você imagina o tempo que uma pessoa perde nas redes sociais, o tempo que a pessoa perde no Netflix, de vez de estar fazendo algo mais útil na vida dela, né? E, enfim, a gente está fazendo aí o trabalho de implementar essa solução colaborocrática através do aplicativo em Portugal e Espanha. Por que eu escolhi Portugal e Espanha? A indústria, no final dos anos 80, começo dos anos 90, ela começou a ser desmembrada através da Europa. Então, Berlusconi fechou um contrato com o Banco do Vaticano e com o Made in China para dar linha de créditos para empreendedores, começando na indústria da moda, terem fábrica na China, 7 anos de carência, projeto de 30 anos, e produzirem 80% na China, finalizar na Itália, e não só financiar a produção, como financiar a venda. Então, os produtores iam lá e davam 12 meses para o cliente pagar. Claro que o cara ia ganhar dinheiro, claro que o cara ia vender. Se eu financio a venda, o cara vai querer me comprar para revender.
É óbvio. A Freedom já faz isso, porque a Freedom coloca lá todos os produtos em dropshipping. Então, você que é empreendedor, você vem com a gente e você pode botar o teu produto em dropshipping para terceiros poder vender. Por que eu decidi Portugal e Espanha para estar lançando essa nova tendência? Porque a Europa é feito de pequenos e médios empreendedores. E esses pequenos e médios empreendedores, por terem terceirizado as suas produções desde os anos 80, 90, com a pandemia, eles quebraram. Por quê? Parou a logística, parou o crescimento entre as nações, aconteceu vários problemas. E depois de uma pandemia, agora a gente tem uma guerra que também parou. Então, o empreendedor, né, europeu, ele está cheio de dificuldades, ele está precisando gerar novas formas de venda, ele está precisando trazer de volta a indústria para a Europa. Só que o empreendedor europeu, ele sempre terceirizou a sua indústria. Quem é que tem indústria hoje ainda? São os brasileiros, são os américos latinos, eles têm indústria. Então, esses são os mais propícios para poder vir para a Europa, abrirem as suas empresas, ganharem em euro, conectarem com oportunidade de qualidade e com oportunidade de dinheiro barato aqui. E abrir empresa aqui, crescer aqui, para depois ganhar dinheiro aqui e devolver essa indústria inteligente, não mais fracionada, como foi fracionada, que hoje quem tem indústria é a Ásia. Mas quem dita as regras é a Europa. E quem manipula toda a distribuição é a Europa e os donos das marcas. Então, você vê que uma coisa está do lado, outra coisa do outro lado, e aí, com todas essas metas da ONU de crédito de carbono, vai quebrar todo mundo. Então, precisa voltar à indústria local de forma inteligente. Aí o europeu fala, mas a indústria na Europa é muito cara. Gente, indústria 4.0. O robô vai pegar a parte produtiva das pessoas, esquece. Então, as pessoas vão fazer o quê? Vão ganhar dinheiro dos seus ativos comerciais. É conectando, endossando, consumindo, avaliando, vendendo, indicando, criando conteúdo. Mas não conteúdo de TikTok, não conteúdo de Instagram. Vão estudar, vão buscar soluções, vão se unir. Então, isso é fundamental. Agora precisa voltar ao produto de qualidade, precisa voltar ao serviço de qualidade. E o ser humano precisa se conectar e criar prestadores de serviço, criem meeting juntos, criam eventos juntos, se ajudem, um vende o outro, né? Porque ninguém sabe tudo, todo mundo precisa se conectar. Então, através de Portugal e Espanha, justamente para trazer a indústria de volta para a Europa, conectar de novo essa indústria, reconstruir a receita certa dessa economia local, para depois fazer essa economia local com qualidade nos outros países, porque precisa de technology, precisa de dinheiro barato, e a Europa tem isso. O Brasil tem mão de obra, o Brasil tem força de vontade, a América Latina tem força de vontade, mas não tem tecnologia e não tem dinheiro barato. E não tem o quê? Perfil de consumo de qualidade. O brasileiro não sabe o que é qualidade, o europeu sabe ainda o que é qualidade, né? Então, isso é bem importante. E, obviamente, para poder fazer essa consultoria, né, essa internacionalização, a gente está unindo aí um monte de expertise para poder, primeiro, fazer essa curadoria de produto e serviço. Depois fazer o mix aí das amostras, abertura de empresa em Portugal, acesso à linha de crédito, análise técnica, certificados, análise de mercado. Então, tem todo um trabalho feito para quê? Para dar para esse empreendedor ter os seus produtos, a sua empresa aberta em Portugal ou na Espanha, se não for residente na Europa, e também para os europeus estarem com a gente também, porque os europeus também precisam de novas vias de venda, e também precisa de conteúdos. A coisa que mais o europeu precisa é conteúdo. E o europeu é diferente do brasileiro, não bota qualquer conteúdo idiota no Instagram dele ou no Facebook dele, porque é a cara da marca. Então, ele está sempre buscando conteúdos interessantes. Então, se volta, então, à busca de jornalistas, pesquisadores, consumidores com perfil de qualidade, né? Lifestyle de verdade, não essa mentira das redes sociais, enfim, para efetivamente criar marca. E para poder fazer isso, a Freedom está numa busca de produtos e serviços que entregam aí
qualidade de vida para as pessoas. Inclusive, eu queria que a Rafaela falasse um pouco dessa transição que ela teve, né, do estresse, que ela saiu do trabalho dela e hoje está em outra pegada, para depois a gente chegar junto com ela e a Luciana para esse projeto aí de Portugal. Sim, obrigada, Francesca, por estar fazendo parte desse projeto. Eu venho da pequena indústria, né? Pequena indústria, comércios e serviços, onde eu prestei consultoria por 10 anos, junto com uma empresa no Rio Grande do Sul. Então, eu consegui vivenciar esse universo mais corporativo e perceber onde gerava resultado e aonde não gerava resultado e gerava estresse. E aí eu fui vivenciando isso e fazendo perguntas, né? Porque sempre fui uma pessoa muito curiosa e tentando ir nas raízes das coisas, sempre para tentar criar soluções, um pouco como funcionam. Eu percebi que, na verdade, a gente estava num sistema piramidal e esse sistema piramidal nem estava percebendo o sistema que ele estava, tipo, ele já estava tão dentro disso que já não conseguia mais sair. Então, era 12 horas trabalhando, não vendo os filhos crescer, estresse para ter que pagar conta e boleto e não encontrar soluções, tendo que gerenciar pessoas, essa dificuldade de se comunicar, de engajar, de colocar num propósito que seja além do faturamento, né? Então, vivenciei esse sistema realmente econômico doentio dentro dessas áreas e eu meio que me senti de mãos atadas ali, sozinha visualizando isso e percebendo que era algo muito grandioso e muito maior e que, tipo, eu não conseguiria sozinha. Então, eu fiz essa transição mesmo de sair desse meio e estar procurando me conectar com pessoas que estivessem olhando para essa mesma direção que eu estou, vendo que esse sistema como está hoje, ele não é saudável, não é doentio, a gente está numa corrida de ratos ali dentro, não está conseguindo encontrar sozinhos, como está nesse meio, já está acostumado, já está automático, não consegue perceber, não consegue sair sozinho, porque tem seus compromissos em casa, com o mercado e com as pessoas que fazem parte do seu projeto, né? E aí a minha única, tipo, sentimento foi meio que uma intuição, assim, um chamado era sai desse sistema e procura outras formas e pessoas que estão olhando para outras alternativas. Eu entendi que é uma união da tecnologia com as humanas, porque hoje não é toda a tecnologia que ela está sendo desenvolvida, ela não vem para substituir, ela vem para, se usada de forma inteligente, eu acho que ela vem para potencializar a gente. E foi isso que eu me identifiquei com a Freedomie, a oportunidade de exponencializar, né? O meu conhecimento, as minhas experiências, a minha forma de fazer escolhas, de pensar, minhas pesquisas, enfim, e os resultados que a gente vai conseguindo sozinho também é muito maior quando a gente começa a colaborar e unir com outras pessoas, se torna mais leve e é mais produtivo. Então, hoje a minha forma de vida, meu estilo de vida foi esse mesmo, eu poder viver a liberdade de tempo e perceber aonde que essa liberdade me leva, aonde que as minhas escolhas me levam. Então eu cheguei aqui nesse grupo que está indo para a mesma direção que eu. E a minha ideia é poder estar, como eu percebi isso, né? Essa melhoria, tanto para a minha saúde física, para a minha saúde emocional, para a minha saúde mental. Hoje eu vejo que o maior desafio está em achar essa harmonia também na saúde econômica, né, e comercial. E a tecnologia da Freedomie vem atendendo a essa solução que hoje eu acabo viajando para vários lugares, então eu empreendo nos lugares que eu passo, eu quero deixar minha marca, né, por exemplo, agora eu estou em Itacaré, quero deixar minha marca aqui, quero colaborar com esse espaço, quero que a tecnologia possa facilitar essa dinâmica, né, desde que eu faça projetos em colaboração, então facilitar esses pagamentos e tudo mais, e os resultados de todas as pessoas envolvidas. Então, eu acredito muito nessa proposta, eu vejo que tem resultado na qualidade de vida mesmo, da saúde, e a gente poder fazer escolhas, e ir e vir, e como isso é poderoso, né? Quando a gente consegue chegar nesse lugar, como que a gente pode realmente transbordar e transbordar com outras pessoas. E é isso. Obrigada pela oportunidade. Imagina, isso é super bacana. E eu queria fazer uma pergunta para o André. André, como é que é direcionar um cliente para investir?
Quais são os parâmetros que você usa para direcionar um investimento? Então, essa pergunta acho que caiu aqui, eu tive que reconectar, mas acho que dá para me ouvir, né? Então, Dá. o que é assim? Quando a gente olha para o modelo tradicional de investimentos, né? Primeiro, eu trabalho com planejamento financeiro, e dentre essas áreas de planejamento financeiro, você tem a parte de investimento, né? De investir os recursos, né? Só que aí é que tá. Eu sempre pergunto para a pessoa qual é o melhor ativo, o melhor bem que ela possui, né? O melhor patrimônio que ela tem. E normalmente essas palavras são atreladas a ativos reais, a uma casa, a um carro, enfim. Mas quase ninguém, ou não vou dizer ninguém, mas muito pouca gente olha para o aspecto interior. Porque, na verdade, o maior patrimônio mesmo que você tem é o seu próprio ser. O seu ser como um todo. Que inclui, obviamente, essa parte material da nossa vida, mas inclui esses fatores espiritualistas, enfim, energéticos, de caráter, né? Toda essa parte do seu ser. Porque nós somos toda uma realidade, né? E a nossa vida material, ela é um mero reflexo, uma parte pequena de todo um contexto muito maior do universo inteiro que é abundante que a gente vive. Então, quando eu vou abordar esse aspecto de investimento, eu procuro abordar primeiro esse ponto, né? Falar até onde a pessoa está vendo isso, se não, ela precisa ver, tomar consciência desse lado, passar a investir nela própria primeiramente. Então, poxa, eu quero ter uma outra fonte de renda no futuro, o que eu faço? Você pode fazer um outro curso, por exemplo, se especializa numa outra área, abre uma outra frente de trabalho, entendeu? Você pode melhorar sua renda com isso. A Freedom eu acho sensacional porque ela permite quase que naturalmente isso, porque ela vai ter oportunidade de vender, de negociar, de trabalhar com outras coisas, entende? Então é nesse sentido que o investimento pode ser também aplicado, tá? Agora tem outros critérios, por exemplo, a própria carteira de ações. Eu citei aqui o índice Bovespa, que é uma das referências aí, uma das principais referências no Brasil, né, para renda variável e tal. Só que se a gente observar toda a cadeia de produção dessas principais, quase todas as empresas listadas em bolsas no mundo todo, mas olhando para o Brasil, elas trabalham no esquema de dívidas. Elas trabalham no esquema de gerar alienação para as pessoas. As pessoas nem sequer sabem como é que seria um outro modo de vida justo, abundante, diferente. Elas ficam na escassez, né? Então, eu procuro mostrar para as pessoas que, olha, cara, a gente tem possibilidades de fazer diferente. Vamos fazer? Quais são as possibilidades? Onde é que eu invisto? Como é que eu faço? Então, nesse sentido, eu procuro oferecer soluções de investimento fora do sistema econômico, financeiro, social, político vigente atual, né? E aí tem vários projetos, eu não, acho que não é o caso de entrar necessariamente aqui, mas são projetos ligados à essência do ser humano, né? E a Freedom permite claramente isso. Você pega um produtor rural, ele vai vender cebola. Tudo bem, dá para fazer isso. Claro, tem que ver a questão logística, local, né? Mas dá para fazer, entende? Outro produz sapatos, que foi, né, a parte da moda aí. Ok, dá para fazer também. Poxa, eu sou um prestador de serviços, eu sou psicólogo. Eu posso atender. Dá para fazer, você tem a parte de streaming. Então, assim, olha como você otimiza o seu tempo, sabe? Sua logística. Olha como ele valoriza o trabalho, a qualidade, entende? A pessoa que pesquisa. Então, o investimento ele tem que partir necessariamente para esse aspecto, né? Logo, logo a gente vai ter aí as criptomoedas, quer dizer, essa parte tecnológica, ela vai otimizar muito a própria moeda em si, né? A gente vai ter essa forma de ter esse ativo, inclusive quantificando com moedas isso. Isso é fantástico. E quanto mais você acumula, obviamente, melhor você trabalha, né? Mais você acumula e você consegue ter uma forma de investimento diferenciada com isso, entende? Aqui tem vários outros aspectos também, né? A questão de você ter uma previdência privada, planejamento sucessório, seguros de vida, tem uma série de outros fatores do planejamento, né? Mas esse é o mote do investimento, sabe? Você pensar fora da caixa, pensar numa alternativa prática para esse modelo financeiro que a gente vive
não necessariamente fora do sistema atual, mas assim, fazendo essa transição para ele, entende? Esse é o grande, acho que, viés aí do meu trabalho atualmente, tá? Saber como é que funciona o sistema atual, né? Quando você sabe das regras, eu acho que a coisa mais importante é saber das regras do sistema atual. Quando você sabe dessas regras e depois você muda essas regras, fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil. A gente está aqui com o Jorge Fachada, que inclusive a gente se conheceu recentemente, e ele tem uma pergunta para o André. Eu gostaria que ele falasse. Jorge, pode abrir o teu microfone e pode perguntar diretamente para o André, por favor. Você está me ouvindo, André? Alto, claro, Eu, pode eu falar. queria fazer uma pergunta para você, agora a mim, antes de fazer uma pergunta de uma pessoa aqui. Você citou essa questão da criptomoeda, né? Porque, na verdade, o brasileiro não tem uma cultura, como, por exemplo, o norte-americano, de investir, né? Não tem. Aí fica assim, vai ação, tal. Aí vem a questão da criptomoeda que vem junto com essa tecnologia. É uma boa opção de investimento, a Então, criptomoeda? via de regra, sim. Por quê? Que assim, vamos lá. O que os governos centrais do mundo todo estão querendo fazer? Eles já estão criando, na verdade, suas próprias moedas digitais. O yuan, o euro, o dólar, o real, saiu agora o Drex, né, que é o real digital. Enfim, mas o objetivo de qualquer governo é, na verdade, arrecadar imposto, é manter o seu poder econômico social, né? E é manter uma estrutura, um establishment, né? Uma forma de domínio, de poder, de controle, que quem está por detrás disso não são necessariamente pessoas bem intencionadas, né? Então, o discurso político é na prática, ao longo do tempo que a gente vê, não é bem isso, tá? Então, as criptomoedas realmente, especialmente o Bitcoin, quando ela surgiu, ela trouxe uma alternativa, claro, não é a perfeição, mas ela trouxe de forma prática uma alternativa das pessoas terem autonomia de não dependerem necessariamente de governos, especialmente de governos mais autoritários ou que tenham leis injustas, ficarem dependentes dele. Então, ele te dá a flexibilidade de você morar num barco, se você quiser, comprar o que lhe for conveniente, ganhar sua renda, enfim, conforme a sua produtividade ali, com esse criptoativo. Ele te permite essa flexibilização. E, certamente, isso vai ser um próximo passo das CBDCs, né, as moedas dos bancos centrais, com relação aos criptoativos, às criptomoedas. E eu entendo que é quase que natural um próximo passo aqui da Freedom Me tokenizar, né, os diversos ativos e transações financeiras geradas aí enfim, com o comércio feito. Para mim é algo assim que é questão de tempo só para acontecer, entendeu? E olha o potencial de valorização que isso tem, né? É fantástico essa possibilidade. Para quem quer ter um investimento na mão, um ativo, é excelente, gente. Tá só começando, entendeu? Agora tem uma Com pergunta certeza. aqui que veio através do chat para o André, e diz assim: é possível, dentro da essência do ser humano, em sincronia com a essência da natureza, criar uma economia não monetária, ou seja, erradicar de uma vez por todas qualquer forma de dinheiro? Olha, Não ter mais dinheiro, ter outra forma de transações, alguma coisa assim? eu entendi. Olha, aí eu vou me referir a Nikola Tesla de novo, que ele falou que se você quiser entender os mistérios do universo, entenda sob a ótica da energia, frequência, vibração, né? Se a gente, entendendo aqui a questão até religiosa, estudar como é que outros seres e outras civilizações vivem, que eu sigo muito essa linha, tá? A respeito que não, mas eu sigo essa linha. Ah, essas pessoas, esses seres, vamos chamar assim, eles não têm o dinheiro físico que a gente tem. Eles não precisam até mesmo estocar ouro, prata, tá? Só que existe sim um aspecto energético financeiro que, que permite, vamos chamar essa transação de mercadorias, produtos e serviços, tá? Só que não é algo como a gente tem dessa maneira como a gente está nesse paradigma atual. É algo extremamente muito mais evoluído e quase que natural de ser feito.
Se a gente olhar para a natureza, como é que a natureza vive? Uma árvore, como é que ela cresce? Um animal, como é que ele se alimenta? Entende? É uma coisa que naturalmente acontece. Ele precisa de nutrientes, ele capta aquele nutriente do solo, transforma aquele alimento que ele tem no processo energético que acontece internamente dele, químico, etc., né? E ele se nutre daquilo. Tipo, gente, é assim que ele vive, entendeu? É uma forma natural. O ser humano tem que ter a sua maneira, né? Uma forma também natural de vida. Só que assim, nós vamos ter que ter algum tipo de forma de quantificar essas mercadorias, produtos e serviços, entende? Então, assim, o dinheiro em si, ele não, na minha visão, pelo menos, não vai deixar de existir, só que ele vai ser algo extremamente muito mais natural e tecnológico. Por isso que eu vejo que o começo com Bitcoin, a coisa vai continuar evoluindo e a gente vai transacionar a mercadoria de forma livre. Ó, quanto é que custa? Ah, sei lá, custa 100 unidades monetárias. Tá bom, pumba, pega aqui e transfiro para você. Ah, mas e o governo? O governo somos nós, a gente faz um mundo melhor, entendeu? Essa é a ideia aqui. Não é anarquia, tá, gente? Isso é um pouco diferente, tá? Então não confundam as coisas, mas vai ser esse modelo de vida, tá bom? Pelo menos é o que eu tenho estudado e percebido nesse sentido. Eu vejo de uma forma que a gente está numa forma passageira. Eu acho que quem sou eu para dar o preço do teu produto ou você dar o preço no meu produto? Para a gente poder chegar nisso, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender a dinâmica de tudo. A partir do momento que a gente colaboratiza, que a gente entra em outras áreas, a gente entende o preço e a dinâmica de tudo, automaticamente o preço, que pode ser o dinheiro, a banana, o ouro, o cabelo, o que for, vai ser indiferente, porque a gente sabe o preço. Agora, o que acontece? O ego, a competição fala, o meu óculos, eu posso vender meu óculos a 1.000 euros, mas você vai vender o teu a 10. Porque o teu não tem marca, o meu tem marca. Mas o que é marca? Então, eu acho que a coisa mais importante é a gente abrir aí com os nossos ativos comerciais e entender várias formas de se criar riqueza, né? Para aí depois a gente botar todos juntos um preço na riqueza. Por quê? Porque a gente está colaboratizando em várias áreas e entendendo as dinâmicas. Então, eu acho que isso que se perdeu. O que falta? Por que hoje a gente trata com dinheiro? Porque existe uma lei de quem botou o dinheiro e tudo que é feito precisa ter o dinheiro dele, ou seja, a gente compra o dinheiro dele e depois a gente paga pedágio para poder fazer as coisas. Então, é toda uma forma completamente equivocada. Para o quê? Para poder estar incluso nessa pirâmide econômica. E o problema é que todo mundo nessa pirâmide econômica, mesmo aquele que tem dinheiro, ele acha que ele está aqui, mas na verdade ele está aqui. Porque ele só está. Mesmo o cara que tem muita grana e que movimenta muita grana, ele vive para pagar boleto. Ele está aqui. Ele não está aqui. Mas ele acha que ele está aqui. Então, é tão doido a falta de consciência do ser humano, enfim, que é muito complexo. Mas eu queria fazer uma pergunta agora para a Luciana. A Luciana é uma menina brasileira que fez alguns projetos em Portugal e na Espanha, que agora está voltando a fazer agora o projeto junto com a Frida Me. E ela tem todo esse trabalho de escolher produto, entender aquele produto, desenvolver marca e fazer toda aquela trajetória, né, de criar um produto de desejo. Luciana, o que é um produto de desejo para você? O produto de desejo, para a gente também, não só meu, mas assim, para as pessoas, né, de uma maneira geral, que eu vejo. Ele transpassa somente a experiência que hoje em dia, o que eu percebo, um produto de desejo, que sai do trivial, do dia a dia, ele te traz uma experiência, uma vivência, para ele causar todo esse desejo. Senão ele acaba sendo uma commodity, você não percebe o valor do produto, então você não tem, né, vontade de adquiri-lo.
E hoje, aliado a uma questão de você viver uma experiência ali através desse produto, daquela marca, hoje em dia você quer conhecer a história dessa marca. Então, quando você conhece a história da marca, tudo que ela passou para ela sobreviver no mercado, é, quanto ela acaba impactando no redor dela entre funcionários, colaboradores, tudo isso a gente acaba guardando esse produto, então ele sai de uma categoria do trivial e você acaba colocando ele numa outra prateleira, porque você entendeu o esforço que aquelas pessoas se uniram para produzir. Pode ser uma coisa simples, ele não precisa ser uma coisa muito rebuscada, mas você entendeu que houve ali um empresário, uma pessoa que teve uma ideia, uma concepção, um projeto, um produto que fazia que entende a necessidade daquela população naquele momento, porque isso varia bastante. Então, aí teve uma equipe que produziu tudo aquilo, né? Mas muito mais do que o desejo hoje em dia, que é a ostentação, né? Ah, eu possuo, eu tenho esse produto. Ele hoje, os produtos eu li há pouco tempo aquele livro do Walt Disney, que é desenho de animação, que foi o quê? Um desenho estático, e ele deu alma, ânima para aquele desenho, ele criou vida. Então, os produtos, você grava, você guarda ele se transforma num produto de desejo quando ele tem essa alma, quando um produto consegue te tocar de alguma forma sensorial dentro não somente dos sentidos que as pessoas também, ele tem olfato e toque e tal, ele transcende tudo isso. E hoje a história da marca, a história do produto, a história, o porquê que as pessoas fazem o que fazem, porquê que elas, o storytelling, vamos dizer assim, né, daquilo, mas não esse storytelling também que aí já ficou massacrado, que a pessoa tá, ai, eu era um coitadinho, não sei o quê, ai, eu não suporto mais essa coisa mecânica, que você pega o pacotinho, põe na esteira e tal. Não, a história mesmo, a luta que aquelas Inovação, pessoas... né? Inovação, a história de inovação, a pesquisa, depois a aplicação daquele produto no mercado, a necessidade daquele produto, né? Por exemplo, semana passada você me apresentou um produtor de água com uma solução de filtro para dar uma água nutritiva, isso é super bacana. Então, aí depois, hoje de manhã, eu estava conversando com a nossa advogada contadora de Portugal, que está organizando todo esse projeto junto com a gente, e ela estava lá apresentando um cliente dela que tem produtos orgânicos PET, né? Você pode imaginar, hoje não é só a medicina para ser humano que é da doença, né? A medicina também para os cachorros é uma doença. Você imagina as químicas que botam no cachorro, aquela comida falsa que dá para o cachorro nunca teve tanto problema como está tendo agora, né? Na minha época, meu irmão tinha cachorro, eu nunca tive cachorro, mas minha mãe só dava carninha moída e cenourinha para o cachorro, né? O nosso cachorro nunca comeu ração. E hoje você vê esses cachorros cheios de ração e estão super doentes. Eu tenho várias amigas que optaram não ter filhos e tem cachorro, gastam um dinheiro enorme com o cachorro, né? Então, produtos que efetivamente têm menos química, são mais apropriados para seguir a saúde e não para seguir a doença, né? Independente na sua área. Alguma pergunta a mais? Vocês querem botar alguma Eu só queria observação? fazer uma observação, Francesca. Sim. Há 15 anos atrás, eu conheci uma pessoa que trabalhava na indústria de ração para animais. Há uns 15, 20 anos atrás, por aí. E ele já dizia que, olha, mais a uns 5, 6 anos, o mercado vai se inundar de uma tal forma que o pessoal vai se preocupar muito, nós vamos vender muitas rações, tal. Ou seja, tudo isso era planejado. Se sabia que ia acontecer isso.
Isso foi, de uma certa forma, com quase tudo, né, planejado por um pessoal lá de cima, entendeu? Então você fala, ai, que bonito, hoje, claro, eu não tenho animal, mas todo mundo tem, eu respeito e tal, mas tudo isso foi também imposto de uma certa forma lá atrás, e sabendo que no momento adequado para ganhar dinheiro, né, no momento adequado isso ia acontecer. É só essa observação. Não, mas tem toda uma manipulação de consumo, né? Se você for ver, todo mundo, todas as redes de televisão, todas as redes sociais falando a mesma coisa. Como é que uma coisa pode ser falar todo mundo a mesma coisa? É, E por que exatamente. ninguém fala aquilo que a gente fala? Por quê? Porque a E, nossa distribuição é diferente da deles. A comunicação vem de cima. Sempre foi assim. Por isso que é e necessário uma epidemia. uma observação que a Luciana falou, essa coisa do storytelling, ele foi um herói, nós precisamos de heróis, né? Você conta a tua história, tal. Claro que todo mundo tem. Não é fácil, você tem uma persistência, mas você tem algo que assim, olha, todo mundo pode fazer isso, né? Mas você tem que construir uma história que vai pela emoção, né? Você chora, olha o cara, que maravilha, porque nós precisamos de heróis em todos os sentidos. Nós precisamos de heróis na política, na economia, não é, André? Então, na verdade, você cria, por isso que tem tanta gente hoje na rede social dando receitas, né? Porque as pessoas não pararam de pensar e vão atrás do que outros falam. E aí é que eu falo que tem uma responsabilidade muito grande de quem está comunicando, né? Porque ele realmente está afetando a vida de uma pessoa, entendeu? Com Porque certeza. o E pessoal outra coisa, não mas tá por mais quê? pensando. E outra, eu acho que a primeira coisa é que não existe herói, né? Acho que acorde, né? Não Então, mas existe príncipe encantado e não existe herói. Você é o exato. herói da tua vida, né? Você É, pega a tua economia nas tuas mãos, pega as tuas finanças na tua mão, pega o teu trabalho na tua mão e você faça a sua vida. Porque se for esperar Jesus Cristo voltar, ele não vai voltar. não Se vai você for voltar, não vai. esperar Se você for esperar o teu político resolver o teu problema, ele não vai resolver. Se for esperar o Tesla, como é lá, como é o nome lá, o Elon Musk, resolver o teu problema, ele não vai Não resolver. vai. Porque ele está Ele está pensando em resolvendo o resolver o problema dele. dele. O dele. O problema Exatamente. dele, exatamente. 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 Eu acho que Mas a gente tem que parar de se você não terceirizar a tem, nossa responsabilidade, né? se você não tem informação, se não vai atrás de conhecimento, você precisa que alguém te diga o que fazer. E aí é que se criam os heróis, né? É É. isso. E na Fidami você pode ser o seu herói, sabendo Tá. usar os teus ativos comerciais, aprendendo com os outros e evoluindo, né? Porque eu acho que a gente está aqui É. para evoluir. A pergunta que ele fez sobre o dinheiro, eu não sei onde o dinheiro vai, mas para mim a coisa mais importante não é o dinheiro. Para mim a coisa mais importante é os valores das pessoas. Porque eu posso É. dar, a gente está comercializando com dinheiro porque alguém impôs o dinheiro e as pessoas dão valor para o dinheiro. Para mim, o valor tinha que ser outro, né? Exato. André, você quer Ah, encerrar com alguma coisa? Não, eu gostei dessa sua abordagem porque eu entendo que essa seria a forma natural de da gente quantificar o quanto vale determinada coisa. Se é para ter um valor matemático, quanto vale para você? Mas quanto vale um abraço para você? Entende? Tipo, depende da pessoa, né? Então, assim, mas como é que você vai quantificar esse tipo de coisa? Então, os produtos e serviços deveriam ser assim, tipo, só que a gente vai ter uma forma tecnológica, na minha opinião, com alguma forma de dinheiro, mas não desse paradigma atual. É isso, é assim, gente, a Fidomi, de fato, olha, pessoal, eu tenho mais de 20, tem quanto? 23 anos de experiência de mercado, pessoal. Eu sempre trabalhei em banco, financeira, administrativa, não conheci nada de forma prática que realmente conseguisse agregar. Só a trilogia ela tinha algumas coisa bem avançada, mas ainda no nível micro, aqui a nível global, é uma coisa realmente assim, gente, bem-vindo a novo paradigma, a nova forma de economia, a nova forma de investimento, de comércio, de sociedade. Enfim, gente, parabéns, Fran, pelo iniciativa, a todos aqui, da presidente Jorge, a Lu, enfim, todos, acho que é isso, é o futuro, gente. O futuro chegou. Vamos fazer acontecer, vamos investir, né? Nesse sentido aí. E eu a acho que é o Fidami é só uma presente, né? base, né?
A Frida Me é só uma base, gente. Aqui tem energia do Jorge, energia da Luciana, tua energia, André, energia da Rafaela, energia de quem está assistindo, energia do pessoal de tecnologia, tem energia de quem me faz mentoria, tem energia aí de tanta gente, tem energia do meu marido me ajudando, quando eu fico 14 horas na frente do computador sem levantar, ele traz um prato de comida para mim, como tem a esposa do Jorge também animando, o Jorge vai, faz, como também tem a família da Lu, família da Rafa, a tua família, André, a gente depende um do outro e a gente precisa aí focar nessa energia da construção. A Frida Me é só uma caneta Bic, é só uma ferramenta para cada um de nós escrever a economia que a gente quer viver através da organização dos nossos ativos comerciais. É isso. E quando a gente acende uma luz, as pessoas vêm, se aproximam, né? É isso que nós estamos fazendo, acender na luz. E luz é conhecimento, gente. Quando se fala fez-se a luz, fez-se abriu-se para o conhecimento. É só a gente ir atrás. Eu acho só. Olha, Francesca, foi muita informação hoje. Tem gente falando assim, puxa, eu preciso assistir mais vezes esse vídeo. Vai ficar aí, não é, Rafaela? Quem quiser assistir esse vídeo, onde vai? Diz para nós. Isso. A gente já vai subir para o nosso canal do YouTube e vai estar disponibilizando o link também no nosso grupo do Telegram, onde vocês podem estar entrando e acompanhando. Eu vou colocar aqui no chat o link para acompanhar os próximos convidados, os próximos assuntos e tá tendo acesso a essa informação, esse conhecimento. Mas eu queria fazer uma pergunta talvez para encerrar, para a Francesca, por exemplo, né? Dentro da Freedom Me, eu como uma empreendedora autônoma, né, individual e prestadora de serviço para outras empresas, como que eu posso usar essa tecnologia para facilitar o meu processo de gestão, então gestão desses projetos, gestão da compra e venda, enfim, dos clientes, e também utilizar a tecnologia para o desenvolvimento desse meu cliente, né? Facilitar o processo também dele de compra e venda. Então, a primeira coisa, assim, a Frida Me é uma rede comercial. Então, a partir do dia 28 de outubro, você vai ter o aplicativo para você poder operar. Nesse aplicativo, você vai se registrar como empresa, como profissional, como consumo pessoal e como consumo profissional. Junto desse registro, você vai organizar as suas metas, a meta profissional e a meta social. Dali, a Frida Me tem uma engenharia que começa a te conectar. Dessa conexão, você vai criar o quê? A tua loja, colocando o teu produto, o teu serviço, o teu curso ou produtos e serviços de terceiros. Quando você for colocar produtos e serviços de terceiros, você vai entrar em contato com essa marca, você vai chamar essa marca para estar junto com você. Por isso que eu falo para você se inscrever já com os seus ativos comerciais, trazendo seus parceiros, trazendo seus clientes, trazendo seus amigos, para você criar uma comunidade, para a tua comunidade poder se conectar e negociar com uma outra comunidade. Então, a Frida Me é criação de comunidade com seus produtos, serviços e ativos comerciais, organizados para poder se conectar com produtos e serviços ativos comerciais de terceiro. Junto disso, a gente está aí com a empresa da Luciana, a Aerobusiness, que ela, junto comigo em Portugal, a gente está ajudando essas pessoas a criarem esses conteúdos. Agora, eu e a Luciana, a gente está fazendo essa parceria para ensinar as pessoas a criarem esses conteúdos colabocráticos. Mas a Frida Me, ela já tem uma solução que chama Marketing Agenda, que empresas como a minha e da Lu, que cria conteúdos colabocráticos, vão também poder se multiplicar nesses conteúdos colabocráticos. E a Luciana, você, que são aquelas que estão começando a comunicar sobre os conteúdos colabocráticos, além de vocês venderem os seus produtos dentro da plataforma, vocês vão poder ensinar também como é que se faz conteúdo colabocrático, porque é tudo novo. Então, vai criando aí uma sinergia de você não só ganhar dinheiro do teu produto, mas você criar novos produtos e também ganhar dinheiro vendendo terceiros e vendendo junto. Então, é uma mudança de mindset do empreendedorismo. Lembrando que todo mundo que faz parte de um empreendimento que é compra ou venda, né, consumir ou entregar um produto, estão dentro de empreendimentos, estão empreendendo, né, independente se tem um CNPJ ou não.
Obviamente que dentro da Freedom Me a gente trabalha com CNPJ, com Recibo Verde, né, com MEI, porque a gente quer organizar esse investimento de empreender, né? Primeiro também, mais uma vez, agradecer. E o que eu queria colocar que a gente está tendo muitos insights, né, do decorrer dessas percepções. E eu acho que cada vez está mais claro que o dinheiro é energia, é essa troca. E a Freedom Me, ela proporciona, é uma ferramenta de troca, é uma maneira de você fazer troca com tecnologia. Eu acho que isso é a maneira mais simples da gente resumir assim, o que a Freedom Me consegue fazer, tokenizando tudo, então é tudo linkado. E eu acho que essa questão, né? Ai, Jesus está voltando, a gente está esperando Jesus voltar para poder mudar, ou um político, ou uma pessoa, e a gente esquece de olhar para nós e de saber. E eu acho que um dos maiores ensinamentos para mim, né? Eu acho que cada um tem o seu, mas para mim, os ensinamentos que eu tenho de Jesus é a parábola dos talentos, que cada um tem o seu talento, e eu acho que a Freedom Me, ela soma todos os nossos talentos. E depende de mim se eu vou produzir, se eu vou enterrar esse talento e ficar esperando Jesus voltar, e aí eu vou entregar essa moedinha para ele e tomar na minha cabeça. Ou, olha, peguei todos os meus talentos e coloquei à disposição e Com certeza. multipliquei quantas vezes. E um outro insight que eu tive esses dias que eu conversei com a Rafa, que eu falei, Rafa, é engraçado porque assim, a Eurobusiness, eu vi assim, a Eurobusiness dentro de um parênteses, né? E limitada, né? Dentro do meu tamanho, dentro do que eu sou, dentro daquilo que eu consigo ser, sou Eurobusiness dentro de um parênteses. E a Freedom Me é aquele potencialzinho X lá em cima, que assim, eu não sei dizer por quantos X. Aí vai depender dos zeros após, né? Que a gente vai multiplicar, porque é isso, eu acho que a gente soma a questão da abundância, com a tecnologia, o mindset de escassez, para abundância, para livre escolha, livre comércio, enfim. Eu acho que assim, eu tenho o privilégio e assim, sou muito feliz de estar conectada de verdade, nesse novo paradigma. E é para aí que eu vou e não tem mais volta, né? É isso. Não, Lu, com você, eu só conheci empreendedores fantásticos, seja no Brasil, Portugal, na Espanha. As tuas conexões são muito bacanas. Você é uma menina simples, você não vende luxo, você vende experiência, né? E é isso que a gente está buscando. Eu estou buscando empreendedores que vendem verdadeira experiência, que vendem soluções, né? E eu acho que cada um aqui na sua expertise, o André na sua área financeira e econômica, a Rafaela na sua área de ajudar os empreendedores a fazer essa transição de carreira, você de criar aí experiências de produtos e serviços na área do well-being. O Jorge, com toda essa experiência que ele tem, não sei quantos scripts você já escreveu, Jorge, na tua vida? 6.000. 6.000? Roteiros de vídeo, Nossa, 6.000, imagina, de tudo que é possível imaginar e para você poder escrever, você foi estudar, né? Você imagina toda essa experiência que você tem, essas conexões, como isso não pode ser de extrema valia? E entrei em mais de 200 empresas, desde pequenas a multinacionais, e vi como o pessoal lá dentro é vítima também, né? Um dos exemplos que mais me chocou, porque eu entrava lá e às vezes você vai fazer um relacionamento um pouquinho mais profundo e as pessoas se abrem, né? Então você vê a angústia das pessoas. Quando um rapaz com menos de 40 anos chegou e falou: Eu não fui promovido na última promoção e eu não tenho mais futuro na empresa. Gente, nós estamos vivendo 100 anos, a possibilidade de viver 100 anos, e você chega aos 40, aos 50, e você não serve mais, né? E isso traz uma angústia muito grande, né, Francesca? Mas isso é uma pergunta para se perguntar, né? Por que eu não sirvo mais? O quer dizer, É, o mundo econômico ele não está evoluindo. O mundo é, econômico hoje na economia linear ele está lá
justamente para conectar as pessoas para fazer o que o sistema pede. Bom, gente, Exatamente. vamos aqui se despedir de Isso. todos. André, obrigada. Lu, Obrigado, obrigada. André. Obrigado a todos. E a gente vai começar a fazer lives assim, que são conversas. Eu acho que é muito mais bacana do que só Exato. um falando. Gente, ó, muito Um abraço obrigada. a Boa todos. noite a Obrigada, todos. gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.